Antropologia teológica, falamos sobre a queda do homem, o item número 1. Como foi a queda? Satanás foi o tentador. Eu separei Gênesis capítulo 3, versículo 1 para a nossa leitura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que Yahvé Elohim tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Elohim disse: não comereis de toda árvore do jardim? É interessante nesse texto vocês observarem que Satanás ele não fala o nome de Yahvé, né? Ele até usa o nome Elohim, que se traduz por Deus, ou deuses no plural, é melhor traduzir por Deus, né? Falando que Deus ele é trino. Nós acreditamos que o termo Elohim ele traz um significado ligado à trindade, mas ele não pronuncia o nome Yahvé. Bom, então a tentação começa com ele fazendo uma pergunta para Eva, certamente para verificar se Eva realmente estava com o conhecimento correto da palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? Não comer da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dela comer, morreria. Essa era a ordem. Bom, quando ele fala que a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, Satanás ele fez uso da serpente. Esse é um texto difícil de nós entendermos, mas provavelmente Satanás ele não apareceu, vamos dizer, como um anjo, né, no jardim do Éden. Mesmo o anjo caído, a Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz, né? Tudo indica que Satanás realmente fez uso da serpente e que, de alguma maneira, falou como se fosse a serpente falando para Eva. E Eva, então, vai entrar no diálogo para tentar responder o que a serpente havia lhe falado. Eu comento no material didático. No momento da tentação, certamente a mulher estava só e próxima do local proibido, da árvore cujo fruto era proibido, ou seja, ela deveria estar próxima. Então, estou colocando deveria porque são possibilidades. Eu estou colocando isso por quê? Porque certamente Satanás já estava trabalhando alguma coisa em torno, né, de falsear a palavra de Deus. Repetindo que Deus deu ordem a Adão para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão deveria ter ensinado a Eva para não comer da árvore da ciência do bem e do mal, sabendo que no dia que dela comer, morreria. E nós não sabemos se Adão ele reproduziu fielmente, se ele ensinou a palavra de Deus de forma fiel para Eva. Ele pode ter sido um professor ruim, pode não ter se dedicado a ensinar Eva. Por outro lado, Eva também pode ter sido desinteressada. E a serpente poderia estar trabalhando nisso, né, para que Eva não se interessasse pela palavra de Deus. E no momento que Satanás vem perguntar a ela, ele pergunta como era a palavra de Deus. Se Deus disse para não comer de nenhuma árvore, sendo que ele fala, né, não comereis de toda árvore do jardim. O que Deus havia dito, o que Deus havia passado para Adão, nós sabemos. O que Adão passou para Eva, nós não sabemos. Como Eva reagiu ao ensino de Adão, nós não sabemos. Satanás começou o diálogo com uma pergunta que insinuava dúvida acerca da palavra de Deus. A intenção era essa, era colocar dúvida em Eva sobre a palavra de Deus. Ele disse, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bom, a mulher demonstrou saber da proibição. Veja o versículo 2 e 3. E disse a mulher serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela sabia da ordem. Nós só não sabemos se essa distorção que ela fez aqui, que nós vamos analisar agora, foi culpa de Adão ou culpa dela. Isso é até bom, porque às vezes nós vemos nas igrejas pessoas falando, às vezes os irmãos querem culpar a mulher
Às vezes as mulheres falam, mas quando Deus deu ordem, Deus ainda não tinha me criado. Você que ensinou mal a Eva, a culpa é do homem, e fica aquela briga sem sentido, né? Sempre sabendo o seguinte, quando ocorre o erro, a última coisa que você tem que procurar saber quem é o culpado, né? Você tem que buscar a solução para o erro, tá bom? E depois até falar só, onde que nós erramos para não errarmos mais. Aí tudo bem, mas agora ficar disputando quem foi o causador do pecado, de quem é o pecado maior. Certa vez me perguntaram isso, eu estava participando de um debate sobre a história do filho pródigo, e quando chegou na parte em que o filho pródigo voltou para casa e o irmão mais velho, que tinha sempre obedecido ao pai, tudo certinho, o outro irmão não queria entrar na casa para entrar em comunhão com aquele irmão que havia se arrependido, uma pessoa mandou a pergunta, né? Quem pecou mais? Quem errou mais? Eu falei, meu irmão, esquece essa parte de tamanho do pecado, de quem errou mais. O que Deus está ensinando é que os dois filhos erraram. Ou seja, se aquele homem, dono da fazenda, representa o pai, e os dois filhos representam a humanidade, significa o seguinte, não adianta você olhar para o erro de Adão, para o erro de Eva, para o erro de Caim, ou para de qualquer outra pessoa. O que você tem que olhar todos os homens precisam se consertar diante de Deus. Esse é o ensino. Bom, então observe que Eva, onde ela errou aqui? Ela disse, do fruto das árvores do jardim comeremos. Até aqui está tudo bem. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, bom, aqui já começou um problema. Porque lá pelo capítulo 2, quando Deus criou, Deus disse que a árvore da vida estava no meio do jardim. Na interpretação de Eva, não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal, acreditando que ela estava no meio do jardim. Como o meio normalmente simboliza importância, alguma coisa fez com que Eva considerasse aquela árvore como mais importante. Por isso é que eu coloquei a hipótese de que Satanás já estava trabalhando em Eva, em alguma coisa, para chegar a esse momento da tentação. A evidência está aqui. Em alguma coisa, a serpente deve ter trabalhado para que Eva considerasse essa árvore como a mais importante do jardim. Por isso disse que ela estava no meio do jardim. Depois ela prossegue. Disse Deus, não comereis dele, até aqui está certo, nem nele tocareis. Deus não havia dito nada sobre não tocar. Deus disse para não comer. E aqui nós temos um problema que acontece com a humanidade, né? Alguns retiram da palavra de Deus, outros acrescentam na palavra de Deus. Ela aqui acrescentou. E quando ela diz também, para que não morrais, ela mudou um pouco a palavra de Deus. A palavra de Deus falava em morte, mas falava em morte no dia. No dia, então, eles poderiam compreender que essa morte no dia representava uma morte espiritual, porque eles não morreram fisicamente no dia. O comentário prossegue. Ainda que de forma limitada, Eva sabia que deveria comer do fruto. Ainda que de forma limitada, Eva sabia que não deveria comer do fruto daquela árvore. Tá bom? Mais à frente veremos o porquê do erro de Eva. Então ela sabia que não poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Número 1.3. Em sua resposta, a mulher também mudou a palavra de Deus. Então a mulher, quando ela responde, ela muda a palavra de Deus. Eva tornou a ordem mais severa e o castigo mais leve. Ela disse que não pode comer nem tocar, quando a proibição era sobre não comer. Ou seja, tornou a ordem mais severa. A ordem é não coma. Ela já falou, não coma e nem toque. A lição desse texto é, não devemos aumentar nem diminuir a ordem divina. Então, a ordem que Deus deu, nós devemos seguir essa ordem literalmente.
Número 1.4. Satanás ousadamente acusou a Deus de haver proferido mentira de egoísmo. Então veja que Satanás, desde o princípio, ele está tentando mudar o caráter de Deus. Por isso que eu condeno muito aquela doutrina da predestinação, porque ela muda o caráter de Deus. É o que a serpente vai tentar fazer aqui agora. Segundo a doutrina da predestinação, Adão e Eva pecaram por ordem de Deus. É claro que Deus não faz isso, irmãos. Isso está mudando o caráter de Deus. E pior, está colocando Deus como responsável por todo o mal que hoje existe no mundo. Enquanto nós sabemos que o responsável pelo mal é Satanás. Essa é uma doutrina satânica. Ela não é uma doutrina normal. Por isso que eu lembro, essa doutrina, ela nasceu no seio da Babilônia apocalíptica. Essa doutrina ela era seguida pelos pagãos romanos. Ela era seguida pelos pagãos gregos, pelos pagãos babilônios. Todos eles seguiam essa doutrina. Os pagãos celtas. E Agostinho aprendeu essa doutrina quando ele foi servir em uma seita pagã chamada maniqueísmo, que defendia também esse pensamento. A história é 100% clara, né? Não tem como isso ser verdade. Mas essa doutrina ela é semelhante ao que Satanás faz agora, porque Satanás está deturpando o caráter de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ou seja, já está dizendo, Deus mentiu, porque Deus disse que eles morreriam. A serpente está falando, olha, não é nada disso. Não acredite no que Deus fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, a serpente, desde o princípio, ela difama a Deus, induzindo Adão e Eva ao pecado. Agora pense na doutrina da predestinação, a doutrina de Calvino e Agostinho, nesse texto. Porque aí seria o seguinte, Deus deu ordem para Adão não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Depois, vamos dizer, até a serpente, até Satanás, quando vem tentar Eva, ele faria isso por ordem de Deus. Porque eles acreditam que tudo acontece por ordem de Deus. Até o querubim ungido pecar e se tornar Satanás, eles dizem que é por ordem de Deus. Ou seja, Deus ordenaria também que a serpente tentasse Eva. E Deus ordenaria que Eva aceitasse, né? Deus ordenaria que Eva torcesse a palavra dele. E depois, Deus ordenaria que Eva comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, segundo as palavras da serpente, e também as palavras de Agostinho e Calvino, Eva é inocente porque ela é uma vítima, Deus ordenou que ela comesse. E até a serpente é inocente porque ela fez isso por ordem de Deus. E eles dizem isso, que o querubim ungido pecou por ordem de Deus. E Satanás ele faz isso, tentando se colocar como inocente na história. Existe um filme feito recentemente sobre Noé, e lá nesse filme existem os anjos caídos que foram expulsos do céu. Eles ajudam a Noé a construir a arca, ajudam Noé a se proteger dos homens maus. E quando Noé pergunta a ele, por que Deus expulsou vocês do céu? Veja o que aqueles personagens vão falar. Eles vão falar o mesmo que a doutrina da predestinação de Calvino e Agostinho falam. Eles jogam toda a culpa sobre Deus. Eles dizem que os homens pecaram. Deus queria punir os homens. Os anjos foram contra Deus, pediram a Deus que fosse misericordioso com o homem. Deus não foi misericordioso e ainda puniu os anjos, jogando eles aqui para a terra. Ou seja, no final, o grande culpado de tudo é Deus. E tem uma parte do filme muito sinistra, em que um desses demônios começa a olhar para o céu e dizendo, reconheça, ou seja, que Deus deve reconhecer que ele errou. Olha que absurdo, irmãos. Tudo isso é o que a serpente, é o que Agostinho, é o que Calvino ensinam, né? Ou seja, deturpando a palavra de Deus e colocando Deus como responsável pelo mal no mundo. O comentário prossegue. Satanás afirma que Eva não morreria. Era hora de Eva escolher entre a palavra de Deus, que Adão havia lhe ensinado,
e a palavra do diabo. Ainda hoje o diabo continua enganando os homens, afirmando que a palavra de Deus não é verdadeira, afirmando que os homens nunca serão julgados, afirmando que Deus não existe, que a vida chega ao seu fim quando o homem morre. E muitos acreditam. Satanás conseguiu enganar o primeiro casal, mesmo eles ainda não tendo pecado e não tendo essa atração para escolher o mal. Bom, aqui nessa questão eu falo sobre a atração para o mal. Como era a atração de Adão e Eva e a atração do homem hoje, né? É claro que a atração do homem hoje, ela é uma atração forte a ponto de um homem correto, como o apóstolo Paulo, né, dizer: miserável homem que sou, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? Então, como era essa atração? Essa atração era algo natural. Eles poderiam ter resistido muito mais do que o homem pode resistir hoje, já que todos nascem em pecado. Depois que eles pecaram, a atração passou a ser muito mais forte.